Quero me declinar e parafrasear dentro deste texto sagrado em que fui abordado por ele esta manhã, dentro de todo o aspecto que a Bíblia tem a nos entregar sobre a realidade deste sobrinho, em que por alguns minutos foi mencionado a estrutura familiar, a realidade do lar, em que Abraão, seus irmãos, seus sobrinhos viveram, seu pai, e como foi mencionado aqui, pai de Abraão, como um homem de Ur dos Caldeus, ou como alguém que vivia entre esta influência esta dirigida por Nimrod. Talvez você lembre-se deste nome, ou talvez por não frequentar esta reunião semanal no início de Shabat, em que nos debruçamos no ensino da Palavra de Deus, você não venha se lembrar deste homem, Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel, aquele que é o rei da Babilônia, e aquele que se declara de ser Deus na terra, e que traz para a realidade daquela geração toda uma estrutura de idolatria, de modo que toda a complexidade social daquela época era envolto a pessoas que fabricavam ídolos, pessoas que tinham as suas finanças baseadas em construções de idolatria. E Terá, o pai de Abraão, era um desses homens, os seus maiores feitos era ter uma grande loja em Ur dos Caldeus, que promovia a idolatria, no qual Abraão ele vai romper com esta realidade de idolatria. E para aqueles que passaram aqui conosco estudando o livro de Gênesis, vai lembrar que Nimrod, com ódio daquilo que na sua pequena idade Abraão já estava proferindo, a história vai dizer que Nimrod vai tentar de todas as formas anular a vida de Abraão. Em uma dessas oportunidades, já em uma idade adulta, vão comparecer Terá, Abraão, Harã, Nahor, os filhos de Terá, ou os irmãos de Abraão, todos estarão presentes. Abraão vai estar declarando: existe só um Deus poderoso, digno de ser louvado e adorado. E por suas palavras, Abraão vai ser lançado para ser incinerado em uma fornalha. Harã vai se posicionar junto com Abraão, mas não na mesma fé. De modo que Abraão vai sobreviver e Harã não. Vai ser queimado pelo fogo, por negar a idolatria. E nessa realidade em que se monta a história da casa de Abraão, seus irmãos, seu pai, na qual você já ouviu aqui esta noite, e foi orientado: você só vai ficar na metade do caminho se você quiser, porque é uma questão de livre-arbítrio. Abraão avançou, e ao avançar, minha pastora, a Bíblia ou a história vai narrar que Ló vai se apegar a Abraão como pai. E Ló, ele vai aprender toda a estrutura social, econômica, emocional, ética, moral, que existe na casa de Abraão. Abraão vai romper com a sua terra, com o lugar na qual ele está estabelecido, como já dissemos aqui, aos 75 anos. Vai empreender numa jornada espiritual e vai ter debaixo de si, como autoridade espiritual, sobre pessoas, 318 pessoas, que estarão indo com Abraão, rumando para uma nova perspectiva espiritual, em que Ló vai estar com Abraão. Você conhece a história?
Mas o que a gente precisa entender dentro deste contexto bíblico é a projeção que existe para a vida de Ló. É a realidade espiritual que já está traçada pelos céus. Se Ló quiser atender o chamado que está sendo liberado para ele debaixo desta tenda de Abraão. Então Abraão a todo tempo vai investir em Ló, por quê? Por nevoar, por profecia. Abraão vai saber que de Ló vai vir uma descendência que vai mudar a história da humanidade. E Ló, ele vai ter a sua oportunidade de viver debaixo desta tenda, cujo Abraão está ensinando ele o caminho do Senhor. Abraão está ensinando para Ló o que Ló precisa aprender para chegar no seu máximo potencial. Em seus dias, não viver como um homem natural, mas em seus dias, Ló não era para ser um coadjuvante ou um espectador dentro desta narrativa. Se formos falar dos textos cujo vai evidenciar a trajetória da vida de Abraão, deveríamos falar que Ló deveria, minha pastora, de ter pelo menos 4 capítulos narrando a sua história. Mas não a história de um sodomita, a história de um homem que mudará toda a realidade da humanidade. O potencial em Ló, se você não entendeu isso agora ainda, o potencial espiritual que tem em Ló, a capacidade espiritual, o projeto que Deus tem sobre a vida de Ló, não era para Ló ser um coadjuvante da história. Não era para Ló aparecer vitória somente quando Ló está em perigo, e aí então a Bíblia vai narrar a história de Ló. Não! A história de Ló era para ser a história como de Abraão. A Bíblia deveria narrar: este é Abraão, e aí então depois este é Ló. E aí então traçar uma história de vida com Deus, de experiência com Deus, de testes com Deus. Mas tudo que a Bíblia vai falar sobre Ló são de escolhas e fracassos. E por que eu digo fracasso? Porque Ló não atingiu o potencial que era para ele em vida. Pastor, ainda não estou entendendo essa mensagem. Você acha que é um acaso Abraão se importar tanto com Ló? Você que acompanha a Paraxá semanal, você acha que é apenas um acaso Abraão está tão preocupado com Ló, a ponto de ter uma guerra entre 5 reis contra 4, e esses 4 reis ganharem a guerra, vencerem a guerra, e Ló ser tomado como espólio de guerra, como escravo, e ser levado cativo, e Abraão, com apenas 318 homens, empreender uma guerra contra 4 reis, Adriano. Bate essa conta. Se 4 reis derrotou 5, aonde Abraão vai com 318 homens lá? Morrer. E o porquê Abraão está tão preocupado com Ló? É porque Deus mostrou a Abraão quem era Ló, o potencial que Ló tinha, a repercussão da história da qual Deus estava provendo sobre a casa de Ló, e Ló escolheu não viver esta realidade espiritual. O que eu quero trazer para nós aqui esta noite, de oportunidades. Pastor, a Fê já passou o trator em cima de nós no devocional. Aguenta mais um pouquinho. Porque Ló foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Um sobrevivente.
um órfão, mas um sobrevivente. Alguém que viu seu tio Abraão sendo tirado das chamas, e que viu seu pai morrer, não porque o seu pai acreditou em Deus, mas porque o seu pai teve dúvidas. Então Ló, ele tem a experiência espiritual de entender que a vida espiritual, Regina, não me dá direito a ter dúvidas. Porque quem tem dúvidas na jornada espiritual é devorado pelo fogo. E é uma realidade para aqueles que duvidam, para aqueles que titubeiam. Porque quando Josué é chamado, Deus vai dizer para ele: você não pode ter dúvida, Josué. Você precisa ser forte e corajoso. E se você for forte e corajoso, para não deixar a dúvida invadir o teu coração, então quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em você. Ló, ele tem experiências de que a dúvida não pode caminhar com ele na jornada espiritual. É alguém que vai se apegar a Abraão, vai conhecer todos os segredos. Imagina estudar com Abraão, Adriano. Estar debaixo da tenda de Abraão, viver as experiências que Abraão está vivendo. Sai da tua terra, sai. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai. Abraão titubeia em um momento, desce para o Egito, Deus mandou não. Mas é assunto para outra história. Desce para o Egito, mas ao sair do Egito, sai rico, próspero. E Ló está aprendendo todas as experiências espirituais que Abraão tem vivendo de perto. Mas Ló não quer se apegar a essa vida espiritual. Ló está embaraçado com a materialidade. O que você acha que vai alcançar dentro desse contexto de espiritualidade? Porque Ló vai se distrair, Jéssica. Com o quê? Com ganho. Ló está preocupado com o sucesso. Ló está preocupado em um bolso cheio. Ló está preocupado em se destacar financeiramente. Ló pode ser alguém de envergadura espiritual, mas o que Ló quer, Fabiana? Sucesso financeiro. E não diferente de nós aqui esta noite, meu pastor. Porque dizemos estar embalados em uma jornada espiritual, mas a grande verdade é que estamos tão preocupados com o que haveremos de ganhar, de conquistar, de adquirir, que a vida espiritual tem se tornado algo secundário. Com toda a experiência, ou com todas as promoções espirituais que esta casa tem te oferecido, eu prefiro manter a minha realidade no ganho. Então eu quero ganhar, eu quero ter sucesso, eu quero alcançar aquilo que eu quero comprar. E para eu comprar, eu preciso ter sucesso financeiro e não espiritual, pastor. Espiritualidade não vai me dar a minha casa, espiritualidade não vai me dar o status, espiritualidade não vai me dar meu carro, espiritualidade não vai me dar dinheiro na conta. Estou preocupado com espiritualidade, estou preocupado em poder chegar hoje na minha casa e comer uma pizza. Estou preocupado em chegar em casa e pedir esfirra. Não estou preocupado com a minha espiritualidade. Eu quero saber que no quinto dia útil eu vou receber e vou estar abastado. O que é espiritualidade se eu não tiver dinheiro no bolso? Deixa eu voltar a te dizer, Ló não era para ser o coadjuvante, gente. Ló era para ser protagonista do livro de Gênesis. Deixa eu avançar aqui que a hora já se foi. Por quê, pastor? Porque Ló não é ninguém mais, ninguém menos
que aquele que vai proporcionar à sua geração ser os progenitores de Ruth, bisavó de Davi. A mulher que vai trazer a realidade para o mundo físico daqueles que se tornarão os libertadores de Israel. Ló não é qualquer um, pastor. Ló não é um sodomita que escolheu a se tornar um juiz de Sodoma, cuja a lei de Sodoma era ir contra a lei de Deus. Ló estava nas tendas de Abraão e pôde em todo momento viver experiências, viver espiritualidade, conquistar um nome espiritual. Mas ele escolheu alcançar um nome na fisicalidade. Alguém que ama o dinheiro e o sucesso. Mas Abraão não vai desistir de Ló, pastora. Porque era para Ló morrer em Sodoma. Mas Abraão orou. Oh, Espírito Santo de Deus. Falou, Senhor, não destruas. Se tiver 50 pessoas lá, se tiver, eu não destrua. Se tiver 40, se tiver 30, 20, se tiver 10. Aí Abraão vai dizer, permita pelo menos a minha família sair de lá. E aí então o Eterno vai enviar 2 anjos lá. Porque Ló não era para ser coadjuvante, Leonardo. Você entende o que Deus está falando comigo e com você aqui esta noite? Você está na realidade um coadjuvante porque você escolheu. Porque você não quer viver espiritualidade. Porque você está apegado a coisas que são passageiras e que vão acabar. Mas quem é Ló, meu pai? Aquele quem vai gerar. As nações que darão origem a Ruth, bisavó do rei Davi, em que a história de Ló era para ser Ló e Editi, assim como foi falado de Abraão e Editi, o melhor amigo. E quem é você neste cenário espiritual? Era para estar voando, pastora. Santo Deus. O sucesso financeiro estava acontecendo na vida de Abraão, sem Abraão procurar Isaías. Bendito é o teu nome. Aleluia. Porque a lei do Eterno, se fazemos para o reino devolve. Se plantamos no reino, o reino devolve. Se fazemos para o Eterno, Ele vai dizer, Yeshua vai dizer, não se preocupe com o que você tem que vestir, comer. O Pai Celestial, Ele veste. Pai Celestial, Ele dá o que comer. O Pai Celestial, Ele cuida. Olha para Salomão, que não pediu riqueza, pediu sabedoria. E por pedir sabedoria, oh, aleluia, Deus vai dizer para ele, porque quiseste a melhor coisa, pediste a mim sabedoria, eu vou te acrescentar. Nenhum rei se levantará contra você, ninguém ousará levantar balança contra a tua casa, porque você será o rei mais honrado da terra, toda a riqueza vai te alcançar. E o que estamos procurando? Encher o nosso estômago. Ego. O ego de Ló transforma ele em um cenário de protagonista, em coadjuvante, de alguém que toda hora alguém precisa orar por ele. Você não se cansa não?
toda hora sendo resgatado e continuando fazendo as mesmas Deus coisas. poderoso. Toda hora precisando de oração e você não se cansa disso. Meu Deus. Pastor, eu estou correndo atrás do meu filho. O fim de Ló. Alguém que era para encerrar a história em elevação. Espírito da verdade, bendito é o teu nome, Deus. Exaltado, glória a É Deus. conhecido por nós como aquele que fez escolhas erradas. Mas quem é Ló? Aquele que vai dar origem à linhagem do rei Davi. Aquele quem vai dar origem ao rei Machia, a Yeshua. É porque da casa de Ruth vai vir o rei Davi, da casa de Davi veio o Messias e habitou entre nós. Da casa de quem? De Ló, que de protagonista escolheu ser o mero telespectador da história. Alguém que não tinha capacidade nenhuma espiritual, por quê? Porque preferiu o ganho, preferiu o ego, preferiu ter coisas, do que ser chamado em Edidi, o meu melhor amigo. Em que Abraão precisava ficar livrando a casa de Ló em todo o tempo. Aleluia. Toda hora alguém vai ter que ficar comprando a tua briga, toda hora alguém vai ter que ficar orando por você, toda hora em apuro, se arriscando, toda hora. Toda hora dentro de uma conotação de olha lá, de novo ele. Olha lá de novo, vexame. Olha lá de novo, vergonha. E são escolhas, cara. Porque ele viu seu pai morrendo. Porque o seu pai duvidou. Cocheou em dois pensamentos. Ló sabia que servir a Deus é confiança, fidelidade, certeza, é entrega. E o que Ló prefere? Dinheiro, status, fama, sonhos pessoais. O que é o teu sonho sem aquele que faz sonhar? Eita. O que é o teu sonho sem aquele que te faz sonhar? Pastor, estou indo atrás do meu sonho. O que é o seu sonho? Podemos até obter sucesso. Os nossos sábios dizem que posso obter todo o sucesso neste mundo, porque no mundo vindouro o Senhor me privará de tudo. O que é o seu sonho sem aquele que te faz sonhar? Você pode se pôr sobre os teus pés. E ao ficar de pé, quem é você? Protagonista ou coadjuvante? Eu acordei sendo pressionado pelo Espírito. Que a nós veio esta noite nos fazendo pensar, porque o potencial que Ele tem para você, lembra isso ao teu irmão, diga: você sabe o potencial que Deus tem para você? Você tem noção da história que está para ser relatada através da sua vida? Você vai deixar a próxima geração contar acerca da tua história dizendo: Ló era um perverso.